Bitcoin e Ethereum bateram os seus topos históricos nessa semana, mas esse não é o caso de algumas moedas como Link, Uni, SNX, Comp e outras DeFi. O que está acontecendo com DeFi? Nós temos um problema aqui. Vamos estudar qual é o problema e qual talvez será a solução que eles vão bancar mais para frente. Vem comigo, bora para análise. Saudações, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Clube Cripto. Se você chegou agora por aqui e não me conhece, eu sou o Léo Gravina, faço parte da equipe de analistas aqui do clube e vou acompanhar você na análise de hoje. Já vai deixando o like se você é inscrito no canal e se você não é, considere se inscrever, beleza? E também as nossas redes sociais são todas @Clube Cripto. Já vamos colocar aqui na tela o texto, tá? O excelente artigo aqui do The Defiant, para a gente dar uma lida e entender um pouquinho qual que é o BO que a gente está tendo em DeFi. Não sei se vocês perceberam, mas alguns tokens estão, alguns até 50% distantes, alguns até 100% distantes, né, em relação a crescimento, estão na metade do que chegaram a valer, como o caso da Link, e outros até mais. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, o que está gerando essa baixa ou essa ausência de demanda por tokens DeFi, beleza? Vamos lá. Então, aqui vocês percebem, ó, DeFi Blue Chips estão atrasados em relação ao Ethereum no rally. Os entusiastas de Bitcoin estão comemorando seu recorde. Perfeito. E o Ethereum também quebrou o seu all-time high, né? Justamente em 4.300 e alguma coisa dólares. É um bom momento para manter a criptografia, só que é melhor se você estiver nesse top 2 do que se você estiver em Blue Chips. Isso não é comum. Geralmente as altcoins que têm menos market cap, ou seja, tem menos dinheiro lá dentro, acabam tendo mais facilidade para crescer, porque a mesma quantidade de dinheiro nas duas faz com que o percentual nas que são menores seja maior. E não é o que a gente está vendo por aqui. O DeFi Pulse Index, que eu já vou explicar um pouco mais também, é uma referência, né, um índice que tem aproximadamente 10 tokens mais valiosos de DeFi. Ele está ficando muito para trás em relação ao Ethereum. Inclusive eu vou mostrar o gráfico comparando os dois, vocês vão ficar bem em choque aí. Pelo menos eu fico bem triste de ver isso aí. Então, o índice em si subiu 26% nos últimos 90 dias, enquanto o Ethereum aumentou mais de 100%, ou seja, ele mais do que dobrou no mesmo período. O DPI, na verdade, caiu 21,8% em relação ao Ethereum. Então, quando a gente bate de frente os dois, tem uma queda de 21,8%. Isso só nos últimos 30 dias. E ele está nos níveis mais baixos, como eu vou mostrar para vocês no gráfico também. É lógico que os principais tokens DeFi deveriam, né, superar ou pelo menos acompanhar o ritmo do Ethereum. Então, o que está acontecendo? Né? Essas são as plataformas que estão colocando as finanças descentralizadas para trabalhar, justamente. Então, o que está acontecendo? Aqui vocês percebam que em azulzinho a gente tem o preço do índice, tá? Ele está realmente ali andando um pouco lateral, o preço este aqui. E em vermelho é a comparação com o Ethereum, ou então o preço do índice em Ethereum. E percebam que o preço do índice em Ethereum está caindo bastante. Aí aqui, ó, existe uma excelente conta no Twitter que postou bastante coisa, inclusive a gente vai ler um pouquinho sobre ela, já, tá? E justamente ele tá falando sobre esse problema, né? Os tokens por trás de protocolos financeiros abertos ou finanças descentralizadas não têm um valor intrínseco suficiente. Vamos lá, vamos entender um pouquinho como que foi o surgimento de tokens Uni, tokens Comp e por aí vai. Então, para que muitos desses protocolos funcionem bem, eles exigem que os usuários forneçam liquidez. Então, sem a liquidez, você não tem uma Uniswap, você não tem um protocolo da Aave, você não tem os milhares de protocolos DeFi, porque necessariamente precisa de liquidez, tá? Assim como também precisa de usuários ativos. Qual foi a estratégia de mineração, por exemplo, da Uniswap? A gente vai falar aqui também, ó. Muitos desses protocolos tiveram que criar liquidez do nada, com poucos recursos, ou nenhum recurso praticamente para isso. Então a Uniswap fez um airdrop, tá até falando aqui, né? Fez um airdrop, né? Aqui, ó, lançamento aéreo retroativo, airdrop, para entregar tokens para as pessoas que já usaram o protocolo. Num primeiro momento parece realmente muito bacana, e eu acho que nem deixa de ser, né? Acho que é melhor do que muitos outros modelos também. Mas isso gerou, de fato, um dinheiro do nada que acaba não tendo tanta relevância no token em si. Você tem a governança sobre votos, né? Direcionamento do protocolo, mas será que isso é o suficiente? Talvez não. Então aqui você perceba, o Uni
é o token que tem apoiado o DPI, né? Então eu vou mostrar aqui o token DPI para vocês. Justamente aqui no Token Sets, ele é formulado dentro dessa plataforma de Token Sets, e a gente tem aqui o índice DPI, né? DeFi Pulse Index. E aqui vocês percebem qual que é a quantidade justamente em relação aos próprios índices. Então, o índice contém Uniswap em 25%. Então, um quarto do índice inteiro é de Uniswap. Tem 20% de Aave. E também outros aqui abaixo também você pode ver. Todos os links estão na descrição, tá bom? O token UNI ele aumentou 27% nos últimos 30 dias, superando o desempenho de 10% do DPI. Ou seja, da alta do DPI, que é o token do fundo, né, do índice, parte tem bastante relação com a alta do UNI. Ou seja, o UNI subiu meio que sozinho em relação a DeFi, o que piora ainda a situação do cenário inteiro, né? A Aave aqui, ó, símbolo de gigantes empréstimos, que é o número 2, inclusive a gente mostrou com 20%, teve um desempenho inferior ao índice com apenas 8% de alta, contra 10% do índice. E o token Comp, na verdade, caiu 4,8% no mês. Cara, isso é bem bizarro. O token tá caindo, mesmo assim subindo em relação ao índice, né? O índice subindo em relação ao token. Cara, não tá legal. A gente tá tendo rompimento de topo histórico apenas nas grandes moedas e não tá tendo nesses protocolos DeFi. Tem algum problema aí, justamente é isso que eu quero mostrar para vocês ficarem ligados aqui. Inclusive eu sou um dos que mais fala de DeFi, né? Os líderes da comunidade precisam dar um passo à frente e propor uma nova utilidade para o token nativo. Então vamos lá, você tem o token que a gente chama de governança, né? Qual que é a utilidade do token de governança? É você propor ou votar em algumas demandas para alteração do protocolo. Já há essa demanda por um novo, de fato, um novo fato ali, um novo modelo de uso desses tokens. Por exemplo, que é o que a gente vai ver aqui, ó, fee share e buybacks já deveriam estar ativados. O que seria isso, né? Surpreendente ver que protocolos com tesourarias na casa de bilhões ainda não dividiram parte disso com seus detentores. Então a gente tem, por exemplo, a Uniswap ganhando uma grana com as taxas. O protocolo gera uma grana com as taxas, só que os detentores dos tokens não têm relação com esse dinheiro, eles apenas podem votar. Tá? Não há essa relação com o bolo de dinheiro da tesouraria. É esse, talvez, o próximo passo que a gente vai ver. Então tem aqui o Web 3.0 no horizonte. Uniswap e seus semelhantes terão ampla oportunidade de mostrar sua utilidade em fazer um novo case aí para os investidores. Talvez, então, eles tenham que... eles comprem e mantenham o Blue Chips da mesma forma que o Ethereum, né? Porque, por enquanto, os investidores não veem o mesmo valor. Vamos ver um pouquinho sobre o DPI para vocês entenderem. O próprio DPI, DeFi Pulse, é um site, defipulse.com, que vai mostrar um pouquinho sobre DeFi. E eu quero mostrar justamente aqui para vocês que a gente está batendo o topo histórico em relação ao TVL, tá? TVL significa Total Value Locked, é o total de dinheiro em dólares, no caso aqui, preso dentro dos protocolos, tá bom? A gente percebe que acabou de bater 100 bilhões de dólares. E mesmo assim, a gente não tem os protocolos com seus tokens subindo, tá? E aqui fica o site também na descrição para vocês. Enquanto vocês percebem que nos últimos dias subiu bastante o dinheiro alocado, o dinheiro preso dentro desses protocolos. Bitcoin, 5, 6% de distância do seu topo histórico, que foi batido essa semana. O Ethereum também ali 5, 6% de distância. Uniswap, 41% de distância do topo histórico. Oportunidade ou um indício de que talvez falhou? Link, 46% de distância. Aave, 52% de distância. O token já chegou a custar 669 e agora ele está 317 mais ou menos em região. Compound, uma outra, talvez uma das piores aqui, 64% de desconto em relação ao topo histórico. Isso aqui assusta, isso não é bem bacana. E aí eu quero mostrar para vocês que o próprio índice DPI também teve uma queda, né? Ele chegou a bater aqui, ó, 600, como vocês podem ver, deixa eu ver se consigo colocar o mouse, ó, $600 por unidade de tokens que representam o índice, enquanto hoje a gente tem o preço de 340, então tem uma queda aí de mais de 40% em relação ao seu preço. Se o Ethereum está rompendo o topo histórico, ou em vias de, e o token sets de DeFi, que representa todas as DeFis,
está pelo menos 40% distante, a gente tem este gráfico aqui. Esse gráfico compara o índice DeFi com o Ethereum. E a gente tem umas sucessivas renovações de mínimas deste valor. Não dá nem para ficar fazendo muita análise aqui, né? Eu poderia sair desenhando, mas está trágico. E a gente tem que entender o que está acontecendo aqui de fato para perceber se a nossa posição de DeFi está correta ou se os protocolos vão passar por uma reformulação muito grande, vão morrer, dar espaço para outros, como que a gente vai fazer daqui para frente. Mas o problema, para mim, está muito bem detectado. A gente está com 10 minutos de vídeo, se você está gostando, deixa o seu like e bora continuar. Vamos dar uma lida aqui um pouquinho no que disse um dos perfis mais interessantes em relação a DeFi. Ó. Como qualquer coisa, DeFi é incrível, mas como qualquer coisa descentralizada, requer participação do usuário de forma eficaz. No caso de dApps, requer a participação monetária dos usuários. É uma demanda enorme. Em troca de sua participação, os usuários são incentivados atualmente. Beleza. O fornecimento de liquidez é incentivado por emissão de token, de governança, que são, por exemplo, Unicomp e afins, e também por taxas de comércio. Então, por enquanto, esse é o incentivo que os protocolos dão para os investidores. Talvez não esteja sendo suficiente. Vamos continuar. O problema é que a distribuição gratuita de token de governança tem um custo enorme. A gente viu isso acontecer lá no caso da Uniswap. Um exemplo clássico aqui está olhando para a Uniswap, a tesouraria de bilhões, versus uma tesouraria de swap da SushiSwap, que também não tem bilhões. Então, o que acontece? Você tem a governança sobre o projeto, mas você não tem acesso aos fundos e não consegue direcionar de fato como que vai ser gasto todo esse valor à tesouraria. Esse talvez seja o grande problema que a gente está enxergando em DeFi agora. Então, a liquidez desses dApps, ela é alugada, de certa forma. Tudo poderia sair amanhã, então, dos protocolos, deixando com que eles fossem completamente inúteis. E é verdade, se você tirar a liquidez desses protocolos, não adianta de nada. Não adianta de nada. A tesouraria fica com a equipe e acabou, fim. A busca por liquidez contínua é muito cara. Então você percebe que existe um problema em DeFi, que é talvez essa falta de conexão de fato entre o token de governança e uma governança de fato da tesouraria, por exemplo, do projeto. Então a solução, imagina um serviço onde você paga um valor fixo e recebe liquidez garantida. Pois bem, aí ele vai fazer propaganda aqui do token que ele gosta. Não é o meu caso, eu quero só falar um pouco sobre o problema, mas vou mostrar aqui o token para vocês possam estudar também um pouquinho. Existe uma relação íntima entre o valor da tesouraria e o hashtag token aqui, que é o token de governança, tá bom? Basicamente, o que ele está querendo dizer é que existe esse problema em relação a você não ter acesso de fato à governança, aos rumos do protocolo. Você poder fazer uma votação, às vezes simples ali, sim ou não, quero ou não quero que essa proposta vá para frente, ela não de fato dá tanto poder quanto deveria. E aí o único formato de buscar retorno é fornecendo liquidez, e ter o token não muda esse fato. Então é possível que mais para frente alguns protocolos, como por exemplo a Uniswap, relacionem ou entrega de derivativos ou então conectem de fato o token de governança à tesouraria, que é todo o capital que eles recebem por conta do protocolo. Então esse deve ser o próximo passo. Eu queria que vocês entendessem um pouquinho a respeito disso. Eu acho que existe um cenário interessante mais para frente que pode trazer justamente para a gente uma solução na vida de protocolos DeFi, tá bom? Então pode sim ser uma oportunidade esse preço baixo, mas existe um risco a ser calculado aí, né? Existe um risco que você vai precisar correr desses protocolos não receberem tanta atenção assim, ou pelo menos parte dos protocolos acabarem morrendo por não concordar com essa ligação entre token de governança e de fato tesouraria, ou entregar algum tipo de rendimento, alguma taxa, enfim, para de fato ter uma remuneração para você comprar os tokens de governança. Porque uma coisa é o protocolo batendo o all-time high, como eu falei, né? Justamente o TVL, com muito dinheiro sendo colocado no protocolo. Outra coisa é o token, que talvez não tenha o mesmo valor, beleza? Bom, era isso, espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Se você curtiu, se inscreva no vídeo, tá bom? No canal, e curta o vídeo. Comente aqui embaixo o que você achou. Se você também percebeu esse problema dos tokens DeFi não subindo em relação aos principais tokens do mercado.
E se você acha que vai existir uma solução diferente da que eu comentei aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.